Ô glória. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 Coríntios, capítulo 12, e versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12, e versículo 7. Graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Eu estou muito feliz nessa noite de poder estar aqui, adorando a Deus juntamente com os irmãos, participando desse culto poderoso, no qual Deus tem tocado muito no nosso coração, tem nos chamado a atenção. Como é bom, né? Em pleno século XXI, ter um Deus que sonda o nosso coração, que sabe das nossas dificuldades, que precisa moldar o nosso caráter, transformar o nosso coração, para que possamos ser verdadeiro com Deus e viver a vontade dele, não a nossa, querer dele e não a nossa. Porque se nós permitirmos Deus ele fazer com que nós venhamos viver a sua vontade, nós não vamos viver um evangelho de questionamento, de indagação de Deus. Ser grato a Deus por tudo que Deus fez na minha vida e está fazendo até nos dias de hoje. Quando eu olho para o meu passado, quem eu era, da onde Deus me tirou, o que Deus fez por mim, é gratificante demais subir neste altar e poder representar o próprio Deus, poder falar de Deus. É uma gratidão imensa que quanto mais tempo de crente a gente tem, mais grato e dependente a gente se torna, né, pelo que Deus ele fez nas nossas vidas. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Jesus, pastor Ediene, que nos fez o convite para nós podermos estar aqui. E pensa numa coisa que nós sofre é pregador, né? Eu passei 2 dias preparando uma mensagem para a missão e eu estava aqui com o coração ardendo e de repente Deus mudou no meu coração a palavra. Eu quero até pedir perdão ao pastor Jesus, eu preparei uma mensagem muito boa mesmo para a missão, uma mensagem top. Em outra oportunidade a gente vai pregar, ou talvez amanhã, segunda-feira, eu tento pregar ela e mandar lá no grupo da igreja lá, mas Deus queimou no meu coração para me trazer uma mensagem aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Quem encontrou diz amém? Nós já vamos ler. Eu queria que você atentasse para o que Deus tem para a sua vida. As criancinhas vão para a salinha? Vai? Vai não, né? Amém. Quem encontrou diz amém. 2 Coríntios, capítulo 12, e versículo 7, está escrito: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Deus colocou essa mensagem no meu coração desde quando eu cheguei. Essa mensagem ela está queimando meu coração e eu tenho certeza que Deus quer falar com alguém aqui nesse lugar. Eu não sei qual é esse alguém que especialmente Deus preparou essa mensagem, mas eu tenho certeza que ela tem direção. Eu tenho certeza que Deus reservou ela para alguém que está aqui. Que Deus ele preparou essa mensagem para você.
Aqui no versículo que ora nós acabamos de ler, uma mensagem que é muito conhecedor por nós, que somos leitores da Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo está citando uma das frases mais conhecidas, citadas em versículos bíblicos, em frases e outras coisas mais. A sua graça me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa sobre a minha fraqueza. O apóstolo Paulo está dizendo que, por mais que o ser humano ele se encontra, ou seja, fraco de natureza, ele está dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é interessante que a palavra de Deus vai dizer que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, e que ele pediu para que Deus viesse arrancar, tirar da vida dele esse espinho. Nós não sabemos exatamente que espinho é esse, mas pelo que Paulo expressa, dá de entender que era algo terrível, que machucava ele, que entristecia ele, a ponto dele se sentir fraco e pedir a Deus que arrancasse da vida dele. Mas a resposta de Deus para o apóstolo Paulo foi totalmente diferente daquilo que ele estava buscando ou querendo. Aí você pode me perguntar, pastor, mas como é que o poder de Deus se aperfeiçoa em sua fraqueza? É interessante que Deus entregou algo ao ser humano que não entregou mais ninguém da face dessa terra. Uma pessoa que é fraca, uma pessoa que não tem capacidade em ti, uma pessoa que se sente totalmente desvalorizada, uma pessoa que se sente incapaz de realizar qualquer coisa. Deus está dizendo que o poder dele se aperfeiçoa nessa fraqueza, nessa incapacidade que você sente como ser humano. É interessante que da sua fraqueza você pode tirar força, você pode tirar força da onde você não tem, você pode tirar capacidade da onde você não tem. Aí você pode me perguntar, como sempre, todas as vezes que eu prego, pode ser o som melhor do mundo. Ô glória, vai dando glória aí que vai dar certo. Aleluia. Ô glória, Deus é maravilhoso. Eu prego bem na escala, vamos lá. Eita glória. Como pode Deus trabalhar na vida de alguém que é fraco, na vida de alguém que é rejeitado pela sociedade, na vida de alguém que é rejeitado pelos seus familiares, na vida de alguém que é rejeitado pelo mundo, e Deus vai lá e escolhe alguém que está no tráfico, escolhe alguém que está na prostituição, escolhe alguém que está doente, escolhe alguém que a sociedade rejeitou, escolhe alguém que está dentro do presídio, pega alguém que está entre os leitos de morte ali, entre a vida e a morte, e Deus pega essa pessoa, lapida essa pessoa, transforma essa pessoa e começa a capacitar essa pessoa para viver o extraordinário de Deus. Mas às vezes nós não entendemos esse chamado, nós não entendemos o porquê de Deus é por nós. É por isso que tem muitas pessoas que lamentam, muitas pessoas que questionam, muitas pessoas que saem da presença de Deus, muitas pessoas que abandonam o Evangelho, porque ainda não entendeu que a nossa força, Michel, ela não vem de nós mesmos, e essa capacidade, ela não vem de si mesmo, é Deus que capacita. Então você pode me perguntar, pastor, da onde eu posso tirar força? Pode uma pessoa tirar força da fraqueza? Pode uma pessoa ser forte sendo fraca? Pode uma pessoa sendo capacitada, sendo que ela não se acha? Pode sim. Você pode tirar força da onde não tem, porque quando nós olhamos, pregadora Natália, a gente olha e pela lógica humana é que quem tem mais capacidade, que quem tem mais estrutura, que quem tem mais poder, que quem tem mais dinheiro, que quem tem mais status, que quem tem mais nome, que quem tem mais grandezas e riqueza, tem mais chance de vitória, tem mais capacidade de sobreviver e alcançar patamares maiores. Mas na verdade não é isso. Quem tem mais capacidade não é quem tem mais requisito financeiro, não é quem é rico, não é quem tem poder, não é quem se sente capaz humano. Então nós olhamos para a sociedade, olhamos para a humanidade e pensamos, a pessoa ali, ela pode, por quê? Porque ela é estudada, ela é um doutor,
fraqueza. Então olha aí, Deus dizendo que Ele consegue trabalhar na vida de qualquer um, mesmo que essa pessoa sendo fraca, mesmo que essa pessoa se sentindo incapaz, mesmo que essa pessoa não tenha estrutura e ela pensa que tem que ter para sobreviver e alcançar grandes vitórias em sua vida. Aí são pessoas que têm um Deus poderoso, são pessoas que têm um Deus grande, são pessoas que sabem que tem um Deus forte que pode mudar a sua vida, mas fica olhando para a vida de alguém, fica olhando para a vida do
que nós não temos poder e capacidade para fazer qualquer coisa para a nossa vida ser mudada. E é nessa hora que nós vamos aos pés de Deus. Irmãos, quem nunca aqui viveu um milagre e extraordinário de Deus? O Márcio acabou de contar aqui. O Márcio acabou de dizer que testemunha e eu acompanhei de perto uma situação que ele passou. Pergunta a ele, pergunta quem já passou luta aí. Pergunta quem já sofreu demais. Pergunta aí. Quem já passou por uma situação que achou que nunca ia se estruturar novamente, que nunca ia dar certo, que nunca ia se levantar novamente. Foi nesse momento que você desceu aos pés de Deus, que você se humilhou. E foi nesse momento que você viu a providência e o milagre de Deus entrando na sua vida. É nesse momento que nós vemos o quanto Deus é poderoso para mudar a nossa história. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: eu sinto prazer nas minhas fraquezas, eu sinto prazer nas minhas limitações, porque todas as vezes que eu estou fraco, eu entendo que Deus ele é poderoso para me dar vitória. Porque quando estou fraco, é aí que estou forte. E foi por isso que Deus ele recusou não tirar o espírito da vida de Paulo. E ele mesmo confessa para que eu não viesse me exaltar, para que eu não viesse me gloriar. Porque Deus havia dado conhecimento, Deus havia dado poder, Deus havia dado algo a Paulo que não deu para muita gente. Eu tenho certeza que se Paulo fosse viver, não na dependência de Deus, ele ia se gloriar. Como muitas pessoas nos dias de hoje que estão se gloriando por aí. Levanta tua mão que eu quero profetizar nessa noite. Eu quero profetizar que se você entrou aqui fraco, se você entrou aqui se sentindo incapaz, se você entrou aqui passando os piores dias da sua vida espiritual, no seu casamento, na sua família, Deus está dizendo que esse é o momento de você buscar Deus verdadeiramente. Esse é o momento de você se humilhar. Esse é o momento de você descer na presença dele, porque talvez tem muito tempo que você não jejua, tem muito tempo que você não desce nas madrugadas, tem muito tempo que você não sobe monte, tem muito tempo que você não lê a Bíblia, tem muito tempo que você não vem para o culto de oração, tem muito tempo que você não vai para o evangelismo, tem muito tempo que você não anda com Deus. E Deus está dizendo ao meu soldado: eu não sei o que Deus vai permitir acontecer na tua vida, mas se for necessário, Ele vai permitir. Como o apóstolo Paulo: eu não vou tirar fraqueza, eu não vou tirar problema, problemas. É só por isso que você vai chegar aos pés dele. A minha graça te basta, porque o meu poder
realmente tem direcionamento dele, quem está no centro da vontade dele. Pastor, eu estou no centro da vontade dele, eu te pergunto por que você se acha e entende que está no centro da vontade dele, porque canta, porque prega. Por que você acha que está no centro da vontade dele? Nem sempre aquilo que a gente faz, nós entendemos que a gente está bem, nem sempre é. E hoje é culto de missão, olha para cá, irmãos. A gente às vezes, porque está pregando, porque está cantando, tocando instrumento, a gente pensa que está no centro da vontade de Deus. Às vezes a gente está assim, no centro da vontade de algumas coisas. E quando se trata aquilo que Deus ele tem cobrado da gente, será que você está no centro da vontade dele? Vamos falar de evangelismo. Não tem ninguém aqui na face da terra com exemplo maior do que Cristo, porque Cristo nos escolhia dia, Cristo nos escolhia lugar para poder pregar e evangelizar. Aonde tinha alma sedenta, ele ia. Ele não escolhia lugares bonitos para estar. A Bíblia diz que ele ia em sinagogas, a Bíblia diz que ele ia em lugares pobres, aonde tinha pessoas que necessitavam alcançar o amor de Deus, ele estava lá. Aonde tinha doente, Jesus ia. Aonde tinha pessoas que não conheciam Jesus, ele fazia questão de ir lá para pregar a palavra de Deus. Ia em sinagoga, pregava para mestre, pregava para fariseu, pregava para todo tipo de gente. Agora olha para cá, e quando se trata em enriquecer a missão, você está no centro da vontade dele? Estou pregando enquanto Deus manda você evangelizar. Estou cantando enquanto Deus tem uma missão para você. Às vezes a gente acha que está no centro da vontade dele, mas a gente escolhe lugar para pregar. A gente só prega se for de igreja bonita, só prega se for de igreja grande, só quer evangelizar se for em lugares melhores. E se Deus mandar ir lá para as prostitutas, e se Deus mandar ir lá para a boca de fumo, e se Deus mandar para ir para a Guaíra, e se Deus mandar ir lugar ruim, a gente não quer. Então a gente não está no centro da vontade de Deus. A gente está no centro da vontade de Deus quando a gente faz aquilo que Ele quer que a gente faça. É isso, irmão. É isso. Mas Jesus não, ele não tinha esforço. Jesus disse que a sua vida todinha só fazendo missão, só indo atrás de almas. Porque esse é o melhor do Evangelho. Não é quantas vezes a gente prega, não é quantas vezes a gente canta, não é o meu nome está no flyer, não é. Ei, mas é o amor que nós temos pela alma, é quantas almas, é os lugares sedentos. E muitas das vezes a gente faz até evangelismo errado. Jesus falou: "Eis que vos dou poder e autoridade, e em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos." Quantas pessoas doentes que o nosso coração não arde para ir lá curar. Quantas pessoas que a gente vê na rua, que a gente não tem coragem de abraçar. Quantas pessoas que estão doentes, precisando de uma palavra, e a gente não quer se dispor a isso. Sabe por quê? Porque a gente não quer gastar nosso tempo, a gente não quer gastar nossa vida, a gente não quer gastar o que a gente tem quando se trata em favor de uma alma. A gente gasta o nosso tempo em benefício aquilo que a gente quer, que favorece a nós. Mas quando é a vontade de Deus, às vezes a gente não quer fazer, a gente não tem coragem de pregar para o vizinho, a gente não tem nem coragem de falar de Deus em alguns lugares. E isso mostra que realmente a gente não estamos no centro da vontade de Deus. Agora olha a vida de Jesus, irmãos. Às vezes a gente adora o apóstolo Paulo como o maior missionário do mundo. Mas o maior exemplo de missão foi Jesus Cristo, que ia nos doentes, que pregava para os enfermos, que expulsava o demônio. Sabe? E Deus está cobrando isso da gente. Deus está cobrando isso da gente. Deus quer que a gente ore pelas almas. Sabe? Eu estava ali em casa hoje, Deus falava algo comigo. Deus falava para mim, não é para você, não é para mim. Deus fala, às vezes a gente vai lá no culto de oração e ora por almas. E ora para Deus enviar. Deus falou: "Olha, a seara é grande, mas são poucos os enfermos. São poucos os que querem se dispor." E Deus falou:
gente não estiver bem, se a gente não estiver no centro da vontade dele, se a gente não estiver no centro do querer dele, se a gente não for grande por ele, a gente não consegue ganhar ninguém. Porque como é que eu vou ganhar alguém se eu estou perdido, se eu não estou nos braços dele? Como é que eu vou ganhar alguém? Jesus não chamou os discípulos e disse: olha, eu vos dou poder e autoridade, e em meu nome expulsarão demônio e curarão enfermos. Primeiro Jesus chamou os discípulos, primeiro Jesus cuidou dele, primeiro Jesus transformou eles, Camilo, primeiro Jesus abraçou eles, e quando ele se sentiu, pastor Jorge, abraçado, fortalecido, preparado, Jesus enviou eles, porque não tem como, Jorge, a gente ir se a gente não está bem, não tem como a gente abraçar se a gente não está aos pés dele, não tem como a gente ganhar se a gente não está sendo ganhado por ele. É isso, irmão. Então a força não vem de nós, a capacidade não vem de nós. Deus nos fortalece, nos capacita justamente para isso, para a gente estar bem, para pregar o ente lá fora. Irmão, o tempo está passando, a gente está ficando velho, parece que a gente não está fazendo nada. Parece que quanto mais o tempo passa, mais fraco a gente fica, mais distante de Deus a gente fica, mais distante da obra a gente fica, mais distante da vontade dele a gente fica. O tempo vai passando e a gente vai só se afastando, só se esfriando, e Deus cada vez mais cobrando da igreja. E quanto mais puro Deus fala, parece que a gente não aceita. Até quando nós vamos viver desse jeito? Um evangelho superficial, um evangelho do nosso jeito, do nosso querer, da nossa vontade, do nosso jeito, dos nossos prazeres, e não viver a vontade dele em nossas vidas. Cristo deixou um exemplo. Pregava tempo e fora de tempo. Pregava qualquer hora, não tinha pessoas necessitadas de estar no presente. Gastou a vida dele todinha ganhando almas, pregando o evangelho, e ele não escolhia lugar, não escolhia estado, até porque não tinha lugar disponível naquele tempo. E ele se encarregou em qualquer lugar. Lugares pobres, Jesus ia lá, irmão, Jesus. Lugares pobres, que só tinha doentes, pecadores, e naquele tempo as pessoas não iam, porque tinha medo de ser contaminado. Jesus ia lá e tocava em prostituto, quebrava a regra, porque ele amava a vida, ele amava almas. Olha para mim aqui. Se nós não temos tanto amor e força para ir lá, por que não amarmos a nós mesmos? A ponto da gente entregar o nosso melhor para Deus, viver o nosso melhor para Deus, ganhar nós mesmos. Tem pessoas que estão aqui porque veio arrastado, tem pessoas que estão aqui e veio sem querer, tem pessoas que estão aqui porque não tem nem vontade, veio porque Deus empurrou, e não é isso que Deus quer para a sua vida. Pastor, eu estou tão fraco, e é justamente sobre isso que eu estou pregando. Você precisa buscar força em Deus, você precisa buscar ajuda em Deus. Você está esperando Deus resolver os seus problemas, você está esperando Deus mudar a sua situação, fazer do jeito que você quer, para você se entregar e servir a Ele. Deus não vai fazer. O apóstolo Paulo pediu: Deus, arranca de mim, porque não era a vontade dele viver com esse espinho, viver com esse problema, mas Deus disse: eu não vou tirar, mas a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza, porque ele diz: quanto mais eu acho que fraco estou, é que estou forte. Sabe por quê, irmãos? Porque é Deus que te fortalece a ponto de você viver as promessas dele em sua vida. Vamos lá para nós terminar. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Então a sua força vem de quem? Não, irmão, a força vem de quem? De quem é a força da igreja?
a força que vem do Senhor. Por quê? Porque Ele que sustenta e nos faz superar qualquer dificuldade. Então olha para aqui, irmão, essa mensagem aqui que Deus está falando no meu coração é para mim e para você. Paramos de inventar desculpinha que a gente está fraco. Às vezes a gente está fraco porque a gente não está orando o quanto era para estar orando. Às vezes a gente está fraco porque a gente não está se alimentando o quanto era para estar alimentando. Às vezes a gente está fraco porque a gente não vem tanto no tempo o quanto era para a gente estar vindo. Às vezes a gente está fraco porque a gente não está se humilhando e deixando Deus nos usar o quanto Ele era para usar. Você vai ser forte em casa, irmão? Você vai estar forte fazendo as suas vontades? Você vai estar forte se entregando os seus deleites? Você vai estar forte fazendo aquilo que não é para fazer? Você vai cada vez mais se enfraquecer. Você vai cada vez mais se desanimar. Mas o apóstolo Paulo falou aqui no capítulo 12: porque quando eu estou fraco, é aí que estou. É aí que estou. O salmista Davi disse para nós terminar lá em Salmos 28:7: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e nele fui socorrido, por isso meu coração exalta, e eu cantarei louvores a ele, porque o salmista Davi está dizendo: a minha força vem dele, é ele que me fortalece. Quem não lembra de Sansão? Sansão matou, feriu vários homens com a deixa. Foi Sansão ou Gideão? Sansão matou 1000 homens com a queixada de jumento. Agora me fala se foi força dele, se foi medo dele. Você teria coragem de lutar com 1000 homens só com a queixada? Pode ser o melhor do mundo, você não consegue vencer 1000 homens. Mas Deus deu força para Sansão. Sansão foi lá e todo mundo tinha medo dele pela sua força, pela sua coragem. Mas o dia que ele se afastou de Deus, se tornou uma presa fácil. Vazaram seus olhos, riram da cara de Sansão e amarraram ele. Porque a força de Sansão estava em Deus. E é isso que está acontecendo com muita gente. Pessoas que oravam, pessoas que buscavam, pessoas que davam lugar para Deus, pessoas que deixavam Deus usar, não fazem mais isso. E eu te pergunto, como é que você vai estar forte? Como é que você vai se levantar? Irmão, é tempo de se levantar. Deus está cobrando de mim e você. É tempo de dar lugar para Deus. Eu poderia citar várias pessoas aqui. Davi, olha o tamanho de Davi. A Bíblia faz questão de dizer que Davi não tinha tamanho, não tinha a estatura para lutar contra aquele gigante. Mas ele disse: olha, eu estava no cerrado e Deus me deu força, e eu matei leão e eu matei urso, e não vai ser diferente. Tu vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti, não é na minha força, não é no meu tamanho, não é nas minhas armas. Eu vou contra ti na força daquele que nunca perdeu a batalha. O gigante olhou e debochou da cara dele, mas na força de Deus ele conseguiu vencer. Não é pelo seu tamanho, não é pela sua estatura, não é pelo seu grau escolar, não é pela sua conta bancária, não é pelo seu carro, não é pelo lugar onde você mora, é pela entrega que você tem ao seu Deus. Até quando a gente vai estar fraco? Até quando você vai estar fraco? Até quando você vai deixar de fazer a obra de Deus? Até quando você vai deixar de se levantar? Mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então não tem